Europa, 1933. Adolf Hitler sobe ao poder na Alemanha após uma grave crise econômica europeia, iniciada em 1929. A partir daí, inicia-se um governo baseado na ideologia nacional-socialista, também conhecida como nazismo. As ideias propagadas por Hitler no livro Mein Kampf, Minha Luta, tornam-se a política oficial alemã. De 34 a 39 aconteceu muita coisa para os judeus que naquela época estiveram na Alemanha. Por exemplo, nós fomos proibidos de frequentar teatros, nós fomos proibidos de frequentar piscinas, nós fomos proibidos de frequentar lagos onde nós podíamos nadar ou fazer um recreio, etc. Era tudo, isso chamava-se für Juden verboten, o que quer dizer proibido para judeus. Por alto-falantes, os alemães começaram a fazer os decretos. Proibição de judeus às salas de espetáculos, proibição de judeus aos parques, veículos de transporte a não ser nos compartimentos destinados a eles e obrigatoriedade de entregar todos os valores possíveis para as determinadas autoridades. Então, objetos de arte, prataria, cristais, joias e peles. Os alemães, a partir do dia 1º de janeiro de 1938, insistiram, aliás, por um decreto de lei, que todos os judeus que não têm um nome que caracteriza um judeu tinham que acrescentar, além do nome, o nome de Israel para os homens e Sara para as mulheres. Aqueles que saíram, que pediam passaporte, tinha o carimbo J lá dentro, o J como judeu. Eu me lembro daquela época, quando eles queimaram os livros dos autores judaicos ou daqueles que eram escritores que escreveram não de acordo com as diretrizes dos nazistas. E culminou com a famosa Noite de Cristal, em novembro de 1938, onde muitos foram presos. A Noite de Cristal foi muito bem organizada, que na Alemanha, em toda a Alemanha, no mesmo dia foram incendiados as sinagogas e destruídos as instituições judaicas. As firmas que pertenciam aos judeus já foram transferidos ou confiscados para alemães e não tinha mais emprego para os judeus, nem para médicos, que não podiam mais clinicar, só podiam atender judeus, ou advogados, etc. Em 1941 já fomos forçados, aliás, todos os judeus na Alemanha e na Europa foram forçados de usar o Magen David. A Alemanha, em um ataque surpresa, invade a União Soviética, que até então era sua aliada. O inverno russo e a disposição da liderança soviética ao sacrifício de sua população civil e seus soldados barram a invencível máquina militar alemã em Stalingrado. Enquanto as tropas alemãs são empurradas de volta a Berlim, a quase totalidade das ancestrais comunidades judaicas do leste da Europa fica à mercê dos comandos de extermínio da famosa SS e seus colaboradores locais, com ordens para destruí-las sem deixar rastros nem sobreviventes. Dentro da proposta de extermínio em massa e após sistemáticos assassinatos coletivos, são instituídos os campos de concentração, de trabalho e de extermínio. Os primeiros campos de concentração surgem na Alemanha, logo após a ascensão dos nazistas ao poder, com a finalidade de segregar aqueles elementos da sociedade considerados perigosos pelo novo governo. Conforme amadurecia a política racial nazista, os prisioneiros foram primeiramente utilizados como mão de obra escrava, submetidos a fome, frio e maus tratos nos campos de concentração.
Muitos dos campos de concentração ficavam próximos dos principais campos de extermínio e efetivamente concentravam os prisioneiros que aguardavam seu destino nas câmaras de gás. A evolução da ideia de eliminar o povo judeu da Europa pode ser acompanhada através da passagem dos prisioneiros pelos campos. Conforme a guerra avançava e mudava a sorte dos alemães em 1942, diminuía o tempo de vida dos prisioneiros a caminho das câmaras de gás. Então, de lá foram geralmente para a Polônia, maior parte foi para Auschwitz, porque Auschwitz foi a maior fábrica de morte que os alemães tiveram. Tiraram todos os velhos, todas as mães com crianças já foram embora de caminhão diretamente para câmaras de gás, que não foi bem claro para nós ainda naquela ocasião. De repente nos disseram para tirar roupa e nós, com roupa na mão, numa fila, tínhamos que passar quase correndo, andando depressa, até chegarmos em frente do primeiro encontro com Anjo da Morte, Sr. Mengele, que chegou lá num cabriolete, num carro conversível Mercedes-Benz. Ele estava sempre vestido, um homem bonitão, posso dizer, de cabelo escuro, alto, tinha sempre uma capa grande, eu acho capa escura de couro, e na mão tinha luvas. E com essas luvas disse para a esquerda e para a direita, sem mais nada. Andamos, até que chegamos a um ponto onde nós tínhamos que deixar toda a roupa. Foi o nosso cabelo raspado, o corpo todo foi raspado, foi destinado para me raspar. Foi um amigo meu que cortava meu cabelo. Das vezes, quando eu fazia uma visita em Breslau, ele terminou de cortar e de me raspar o corpo todo e perdeu os nervos. Perdeu os nervos e foi na cerca elétrica. Eu me senti mal e eu queria sair lá nesse bloco onde tem as privadas, né? E uma que foi na porta, ela não queria deixar e me bateu, porque eu quero sair. Eu tinha muito medo, porque me disseram que as mulheres grávidas, eles vão perceber que eu sou grávida, que eles já levam. Isso que eu sempre escondi última, quando nós ficamos 5 numa fila, quando foi o Zelapel, quando eles contaram a gente, eu fiquei sempre a última, para que eles não podiam ver. A barriga não foi grande porque eu fui com fome. Eu não podia, a criança não podia se desenvolver, porque eu morri de fome. Foi uma senhora, ela disse que ela é parteira. E ela veio para me ajudar. Ela foi comigo, ela não tinha o que fazer, né? A criança nasceu muito fácil, porque eu fui com fome, e muito magra. Isso que a criança nasceu muito depressa, e ela embrulhou isso em panos lá, e eu pedi para eles me mostrar para que eu veja. Isso que eu podia só ver, e eles já levaram. Este é sempre na minha frente, este momento quando eu olhei como ela move os dedinhos, uma menina. E eles levaram a criança e eu fiquei lá deitada dentro do sangue nestes panos sujos. Após a derrota alemã em Stalingrado, os exércitos russos começaram a avançar, libertando o território ocupado pelos alemães, que a partir de 1944 enfrentaram também as tropas aliadas, desembarcadas na Itália e na Normandia. Sentindo a proximidade das tropas russas, os alemães que abandonavam os campos em direção à Alemanha fizeram com que os prisioneiros os acompanhassem, tentando apagar as evidências de tudo que haviam feito nos campos de concentração.
Essa última atrocidade ficou conhecida na história como Marchas da Morte. Durante o terrível inverno de 1945, milhares de prisioneiros sucumbiram em marchas de centenas de quilômetros, sem água, comida ou descanso. Em guetos como o de Varsóvia e de Bedzin, uma parte da juventude se levantou contra os nazistas, mas somente quando ficou claro que os guetos já estavam condenados. No campo de concentração e extermínio de Sobibor, na Polônia, alguns prisioneiros se rebelaram e conseguiram escapar para as florestas próximas, unindo-se à resistência polonesa. Em 39 de setembro, entraram patrulha alemão de motocicletas deles que eles costumavam e já deram tiros. Dos dois, todo lado. E vi isso aqui, falei, aqui não é negócio mais ficar, tem que se preparar para ir na floresta. Do cemitério travessa, você já está na floresta. Se entrou na floresta, viva a alma não te procurou, porque eles tinham medo. Grupos partisanos não deixaram eles entrar. E judeus tinha de todo lado, se entraram na floresta. Na floresta a gente fez ginástica, instruções, a gente fez preparações, porque entramos tudo na floresta, ninguém sabia dar um tiro, ninguém sabia colocar balas no revólver, ninguém sabia limpar uma arma. Lutaram bem contra os nazistas. E depois nós fomos, ordem deles, começamos a trabalhar, já era disciplinados, era já treinados. Nós fomos colocar minas, bombas no trem que foi, levou o exército, levou armas para a primeira linha na Rússia. Nós no caminho, nós sabia que vai passar trem assim, assim, assim. Foi minado um lado a outro lado. Quando o trem entrou, ele voou no céu, com soldados, com tudo. Em Auschwitz-Birkenau, os Sonderkommandos, responsáveis pela incineração dos corpos nos crematórios, conseguiram pólvora suficiente para demolir um dos fornos e realizar um ataque contra os guardas do campo. Vários cidadãos, considerados os justos entre as nações, tanto na Alemanha quanto nos países ocupados, colocaram em perigo a própria vida para esconder e salvar judeus, evitando assim que fossem enviados a campos de concentração. Sempo Sugihara e Souza Dantas, por exemplo, pagaram um elevado preço, tendo sido discriminados posteriormente em suas carreiras. Raul Wallenberg desapareceu depois que os soviéticos ocuparam a Hungria e, apesar de diversos relatos que testemunhavam sua prisão, nunca se descobriu seu paradeiro. A tentativa frustrada de voltar a seus lares, na esperança de encontrar familiares vivos ou retomar suas vidas de antes da guerra, deixou a maioria dos sobreviventes em condição de refugiados na Alemanha, sob a tutela dos aliados ocidentais. Muitos sobreviventes faleceram porque receberam alimentação abundante de seus libertadores. Seus organismos, acostumados à fome, entraram em colapso, matando com a fartura muitos daqueles que haviam sobrevivido a anos de privações. Alguns conseguiram emigrar para os Estados Unidos ou seguiram para os mais diversos destinos. Outros tentaram, através da imigração ilegal, chegar a Israel, na época ainda um protetorado britânico. E muitos aguardaram a criação do novo Estado de Israel em 1948 para então abandonar o continente.